Quando vem chegando o final do ano, sempre nos vem a ideia de fazermos novas propostas, novas formulações, de mudanças para o ano novo que começa, né? Muitos se apegam aos rituais de passagem de ano e eles são bons até certo ponto, porque incentivam no processo de mudança. Mas, na verdade, é que nós não precisamos de nada disso. O ano novo só muda quando nós efetuamos mudanças em nós, ou seja, mudanças em nosso comportamento. E em relação a isso não é preciso que vire o ano, porque a cada dia que amanhece, cada um de nós uma nova oportunidade de escrever um novo capítulo no livro da nossa história de vida. Então Deus nos dá muitas oportunidades para que a gente alcance nossos objetivos. E o nosso objetivo maior é ser feliz, né? E afinal de contas, quem não quer ser feliz? Esse é o desejo comum a todos nós, né? Mas já que nós temos apego nesses rituais de passagem, façamos aquilo que nós desejamos, que acreditamos ser válido para nós, mas não deixemos de entender que a grande mudança é a interior, e essa sim é imprescindível. Mas pense aí o que você acredita que deve mudar, que pode trazer mais realização, mais felicidade para a tua vida nesse novo ano que está chegando. Já pensou sobre isso? É bom fazer esse balanço de vida para já começar o ano com força total, com um objetivo bem delineado, né? Iniciar colocando em prática essas novas propostas de vida. E para isso eu trouxe aqui uns pequenos apontamentos. Na verdade, são 5 sugestões que podem ajudar você a direcionar os seus pensamentos em relação às propostas de final de ano em direção à busca da realização, né, dos seus desejos, da satisfação de vida. Porque são apontamentos relacionados aos principais entraves que normalmente impedem a vida de fluir de uma maneira melhor e mais feliz. Então, o primeiro apontamento que eu trouxe é sobre os relacionamentos. Como estão seus relacionamentos? Talvez uma de suas propostas para o ano novo seja bem isso. Principalmente se eles se encontram de uma certa forma um pouco precários, né? Com certa dose de insatisfação em relação às pessoas. Coisa que acontece com a maioria de nós. Temos sempre alguma dificuldade na área das relações interpessoais. Então, dentro dessa perspectiva, algo que é muito importante, que deve ser observado e trabalhado, é em relação ao relacionamento consigo mesmo, primeiramente. Sempre nós, em relação às relações interpessoais, nós precisamos pensar no nosso relacionamento conosco mesmo. E por que eu digo isso? Porque a partir do momento que você se conhece e que você se cuida em todos os aspectos, se autoadmira, se respeita, né? Significa que você trabalha o autoamor, buscando desenvolvê-lo. Daí você passa a ter mais satisfação de vida, lógico, e consegue aceitar mais as pessoas porque você aceita a si mesmo. Então, você passa a aceitar mais as pessoas como elas são, na medida em que se aceita também. Isso porque nós somos espelhos uns dos outros, né? Psicologicamente falando, quando uma pessoa não se aceita, não se gosta, não se cuida, ela projeta a sua insatisfação nos outros para aliviar as críticas que ela tem a seu próprio respeito. Isso é um artifício psicológico muito utilizado, talvez o mais utilizado. Então, a partir desse pensamento, é preciso buscar a autoaceitação incondicionalmente. Mas veja bem, autoaceitação não significa ser cúmplice dos seus próprios erros, jamais. Assim como aceitar o outro não significa ser cúmplice dos erros do outro também. Em relação à nossa própria aceitação, a gente deve trabalhar dia a dia para melhorar-nos em todos os aspectos. Mas a autoaceitação que eu falo aqui é em relação à posição que você ocupa no mundo, em relação ao corpo que você possui, a família que você está inserido, as condições financeiras que você tem, apesar de lutar, de trabalhar, não é? O lugar onde você vive e por aí vai. Porque afinal você não é do tamanho da sua conta bancária, do seu salário, do bairro que você mora, da roupa que você usa, da família que você tem, do trabalho que você faz, do corpo que você tem, não. Você é como todas as pessoas, é um fruto
complexo, de uma mistura complexa de todas as suas capacidades e limitações. Sim, porque todos, com exceção dos missionários que são, ou melhor, que foram, né, uma pequena minoria, todos nós que aqui estamos em construção. Então, goste de você, do que você tem, valorize o que você tem ao invés de reclamar pelo que você não tem. Nós sempre falamos aqui no canal, tenha sentimento de gratidão por tudo o que você já conquistou, por tudo que você já construiu. A gratidão nos engrandece, nos leva a uma felicidade maior, a maior satisfação e valorização da vida. Compreenda que a satisfação completa ainda não existe aqui nessa fase evolutiva, e a partir do momento que você começa a achar que a sua vida pode ser perfeita, sem problema nenhum, você passa a ter emoções muito ruins, muito negativas, como a insatisfação, por exemplo, porque isso aqui não existe. Nós estamos todos sujeitos às dificuldades, às provas e às expiações. Então, desejar não ter problema, não ter fadiga na vida, vira uma eterna frustração. Os altos e baixos, as alegrias e as tristezas, o ânimo e a decepção fazem parte da nossa jornada aqui na Terra para aprendizado. Então, você deve lutar, sim, sempre para melhorar sua situação, para sair das encrencas, né? Mas procure aceitar as provas como lições e se alegre com as suas conquistas, não é? Por pequenas, por menores que sejam. Quando você tem gratidão pela vida, você passa a ter gratidão e consideração maior pelas pessoas também e passa a melhorar as suas relações pessoais. Então, um bom início de ano, ele já começa com o desenvolvimento do sentimento de gratidão e contentamento por tudo e por todos. Então, nas áreas das relações interpessoais, a gratidão é um mecanismo muito útil e muito resolutivo. O segundo apontamento que eu trouxe é em relação ao combate ao melindre. Aí você pode dizer, não, mas eu não sou uma pessoa melindrosa, eu sou uma pessoa de boa, não sei o que e tal. Mas isso não é verdade. Todos nós melindramos sim, uns mais, outros menos, por isso que uma proposta interessante para começar bem o ano é deixar o melindre e o orgulho de lado. Algo altamente recomendável e que é uma ótima proposta em relação ao combate ao orgulho e vaidade. Todos melindramos porque todos temos uma certa dose de orgulho e vaidade. E o melindre é resultado do personalismo, da vaidade. Nesse aspecto, a combate à vaidade e ao personalismo é essencial. Nós precisamos nos conscientizar de que os acontecimentos são temporários, o tempo realmente cura tudo. E como eu sempre faço aqui no canal, eu sempre cito Chico Xavier. Ele nos disse uma frase muito propícia, bem conhecida: tudo passa e isto também passará. Então, certamente nós iremos passar por decepções na vida, porque isso é próprio da fase evolutiva em que nós nos encontramos, né? Decepção com as pessoas, com as situações, mas nós precisamos entender que as nossas decepções são importantes para o nosso crescimento também. Mas, com o tempo, toda decepção, toda tristeza passa. E a vida sempre nos levará a novos caminhos. E um dia nós nem iremos mais nos lembrar de certas coisas, certas decepções que passamos. Por isso que é importante a gente ser forte, não melindrarmos com qualquer coisa, nos fazendo sempre de vítima ou nos achando melhor do que os outros. Porque na verdade é isso. Melindrar muito é quando a gente nos acha no topo, né, acima, superior ao outro. Quando nós sabemos nos situar na vida, entendendo que somos todos falhos, estamos todos mais ou menos no mesmo nível, com pequenas diferenças uns dos outros, mas que somos sim falhos como qualquer outra pessoa, nós deixamos de ocupar o lugar de vítima para ocupar o lugar de arquitetos da nossa própria felicidade, do nosso próprio sucesso, da nossa vida. E nós passamos a exigir menos dos outros quando a gente para de nos julgar melhor do que os outros, acima de qualquer suspeita, de qualquer coisa, de qualquer pessoa, como se nós fôssemos perfeitos. E nós não somos. Se fôssemos, a gente não estaria aqui, né? Então nós precisamos aprender a dar tempo ao tempo, para encontrar a melhor solução para tudo. Para compreender as dificuldades das pessoas também. E nesse sentido, outra frase que deve ser utilizada sempre, mesmo porque foi Jesus que nos deixou, é: faça aos outros aquilo que deseja que a você seja feito. Essa é o chavão, né? É a frase perfeita
para errarmos cada vez menos e acertarmos cada vez mais. Sem dúvida, essa é a melhor forma. Melindrar menos, compreender mais, aceitando o fato de que se os outros erram conosco, nós também erramos com as pessoas, porque somos imperfeitos ainda. Um terceiro apontamento que eu acho muito importante, né? Essa dica para começar bem o ano. Seja leve e alegre. Se pergunte o quanto você tem sido alegre e leve. E eu não estou falando aqui de leveza de corpo, de regime para emagrecer, não. Embora também pode ser uma boa proposta de ano novo, né? Uma alimentação melhor, perder peso, coisa e tal. Mas eu estou falando aqui da leveza de alma. Aqui também nós não devemos esquecer os exemplos daqueles espíritos especiais, daqueles avatares que viveram aqui neste mundo. Nós tivemos até o privilégio de encontrar alguns. Essas pessoas nos ensinaram que problemas não devem ser sinônimos de felicidade, porque tinham problemas, tinham doenças, dores, dificuldades, mas faziam o bem e eram pessoas alegres e felizes mesmo assim. Portanto, não leve tudo a ferro e fogo, isso pode tornar a vida pesada, chata, mais difícil. Então, para ser uma pessoa responsável e séria, não é necessário viver com carranca, ser uma pessoa sisuda, não, nada disso. Nós sabemos pelas histórias contadas e até por vídeos que nós podemos assistir, que o Chico Xavier, por exemplo, ele tinha muitos problemas de toda a ordem, problemas de saúde, problemas familiares, perseguições que ele sofria e outros problemas tantos. Ele chorava, ele enxugava as lágrimas e ele seguia adiante. Ele ficava triste, mas ele era feliz e leve. Ele adorava fazer piada, ouvir piada, ele ria muito com as piadas que os outros contavam. Ele gostava de estar com os amigos, de se divertir, de passear de carro, de se reunir com os amigos e conversar, papear, de tomar um café na esquina descomprometidamente. Ele adorava brincar com seus animais, ele pegava eles no colo, acariciava, brincava. Ele não fazia drama dos problemas dele, nem se fazia de vítima nunca. Quem vê as histórias do Chico, assiste os vídeos, ou quem conheceu ele, sabe muito bem disso. Então, seguindo esse exemplo tão propício, se lembre sempre de se divertir, de reservar algum tempo do dia para relaxar na mente, né? Mesmo tendo problemas, deixe para cada dia seu próprio mal, não antecipe problemas que muitas vezes nem vão acontecer, nem virão. Você sofre por antecipação. Se propõe a não fazer mais isso de jeito algum. Nesse novo ano que está chegando, se propõe a rir mais, brincar mais, relaxar mais, ser mais flexível com a vida, com os problemas, com você mesmo, para poder ser flexível com os outros também. Porque, novamente, eu repito, o outro é o nosso espelho. Então, da forma como nós nos tratamos, nós acabamos tratando o outro também. Então, a obsessão por uma coisa só nos incapacita de usufruir outras coisas diferentes, nos faz perder a criatividade, a oportunidade de usufruir das belezas, das alegrias da vida. Nos fechamos para as coisas boas da vida. Então, mesmo que as coisas não sejam exatamente como você deseja que elas sejam, mas elas podem ser boas da forma que dá para ser. Então aproveite isso, ressignifique o que foi ruim, tenha fé em Deus. O que você não conseguir resolver, entregue a Deus com fé, com confiança nele. E tenha também, sobretudo, fé em você mesmo, seja seu próprio fã. Nós precisamos confiar em nós mesmos, com força, com constância, para quando as pessoas nos faltarem, nós temos a nós mesmos para contar sempre, não é? Afinal, é com a gente mesmo que nós vamos seguir a vida toda. Então, quando sentir desânimo, reconheça esse desânimo, sim, acolha esse estado de alma, mas questione os porquês. Não se entregue ao desânimo assim. Procure seguir em frente, se abra para novas ideias, nunca pare de aprender e de tentar se adaptar ao mundo, que está sempre mudando, né? Então, nós precisamos mudar com ele. Não deixe a sua vida girar em torno de uma coisa só, de uma pessoa só. Nunca coloque a sua vida e as suas emoções nas mãos de ninguém, porque a vida é feita de muitas facetas e de muitas pessoas, tá bom? O quarto apontamento, a quarta sugestão, seja otimista. Esse apontamento está interligado nesse anterior, né? Porque a leveza e a alegria conduzem ao otimismo também.
E quem aguenta, né? Pessoas pessimistas, pessoas reclamonas, aquelas que parecem urubu. Só vem o lado negativo de tudo e de todos. E quando acontece algo ruim mesmo, fazem questão de piorar. Nossa, elas adoram uma notícia ruim para poder aumentar o drama e passar adiante. E quando não acontece algo ruim o suficiente para elas fazerem isso, elas dão um jeito de engatar uma conversa triste e pessimista, né? Nem a própria pessoa se aguenta, quanto mais os outros aguentam, né? Uma pessoa assim. Então se proponha a se questionar em relação a isso. Se propõe a ver a vida nesse novo ano que vai começar com otimismo, com mais otimismo. Se você já é otimista, aumente a dose de otimismo. Se você é pessimista, mude, vire a chave. Por pior que seja a situação, se você se cansou, não desista, porque o cansaço não é para desistir, é para descansar e para recomeçar. Então recomece, porque quem persevera sempre alcança, já diz o ditado popular. Muitas vezes, na última tentativa, quando você pensou em desistir, mas não desistiu, perseverou, você conseguiu, né? Se lembre disso aí. Pense nisso e persevere sempre. Não se concentre em tragédias do mundo, mas na esperança. Muitas coisas tristes acontecem no mundo, mas ao invés de se concentrar nelas, tem esperança e passa esperança para as pessoas. Faça do limão uma limonada, tome a limonada e sirva para os outros também. Se lembre sempre que tudo está certo, por pior que pareça. Se as pessoas sofrem mais do que a gente, se tragédias acontecem, é porque estava na programação reencarnatória das pessoas envolvidas. E quem somos nós para questionar isto? Pense que cada um está no seu momento evolutivo, com as suas provas, com as suas expiações para cumprir. Na maioria das vezes, com exceção de reencarnações compulsórias, todos nós escolhemos as nossas provas, concordamos com nossas expiações. Então o que nós podemos fazer é orar, vibrar positivamente por todos que sofrem mais do que nós. Mas não fazer dramas, não piorar a psicosfera do planeta, aumentando as dores, propagando notícias tristes, dramatizando mais ainda essas notícias. Se a sua perspectiva for pessimista, você não vai ter força para fazer nada de bom e vai perder cada vez mais o ânimo. Porque a nossa vibração com o pessimismo vai baixando. Nós vamos nos encolhendo, nós vamos nos fechando. Então para de pensar, de vibrar em torno de desgraças do mundo. Se lembre de que nós estamos há pouco mais de 30 anos do início da Era da Regeneração. Isso significa evolução e mais felicidade para todos nós. Nós devemos ficar contentes com isso. E como a natureza não dá saltos, vamos entender que a melhora já está ocorrendo. Então preste atenção nos detalhes, no lado bom das coisas da vida, das pessoas que são boas. Preste atenção nos sinais e agradeça por estar habitando em um planeta em transição para um mundo melhor. E se lembre, nós estamos entrando no novo ano, em 2024. Então pense que a cada ano que passa, mais próximo nós estamos da entrada na regeneração, já estamos com o pé nela. Preste atenção na sua vida, pare de achar que a grama do vizinho é mais verde do que a tua. Talvez você tenha muito já do que deseja, do que desejou e nem está se dando conta disso, porque não valoriza o que já conquistou, o que você já tem. Você só pensa, só se concentra no que você ainda quer, né? E não tem. Então a tendência é sempre querer mais, isso é natural do ser humano, querer sempre conquistar algo melhor, porque a nossa natureza é dinâmica, nós não fomos criados para a inércia, afinal nós somos co-criadores com Deus, não é? Então tudo bem, vamos sim sempre sonhar, né, ter objetivos de vida, mas antes disso é importante nós prestarmos atenção naquilo que nós já conquistamos e possuímos durante a vida, valorizarmos e agradecermos sempre. Então tenha esperança, divulgue a esperança e você vai sentir cada vez mais o estímulo e vai contribuir consequentemente na transição e na mudança do mundo para melhor. E o quinto apontamento que eu trouxe hoje, e talvez o mais importante, é uma pergunta: qual é o seu propósito de vida? Você quer começar bem o seu ano? Então comece se questionando sobre isso. Qual é o meu propósito de vida? O que eu estou fazendo aqui na Terra? Porque a sua vida tem um propósito, sim, como a vida de todos, e muito bem delineado, muito bem definido.
Todos que estão aqui reencarnados na Terra têm um propósito de vida. Então, buscar o seu propósito de vida é fundamental para a satisfação de viver. Você não está aqui apenas para preencher espaço. O mundo seria diferente se você não existisse, pode ter certeza. Cada lugar em que você esteve, que você viveu, cada pessoa com quem você falou ou conviveu, você deixou alguma marca e essas pessoas também deixaram a sua marca na tua vida. Essas vidas, inclusive a tua vida, seriam diferentes sem essa marca, por menor que seja. Citando novamente o Chico, ele disse: ninguém passa pela nossa vida sem nenhuma razão. Ou é bênção ou é lição. Esse pensamento é importante porque mesmo que nós não saibamos exatamente quem fomos no passado, por conta do esquecimento que nós temos, né? Pelo que nós somos hoje, nós sabemos os compromissos que nós temos diante da família em que nós estamos inseridos nessa vida, em relação aos amigos, aos relacionamentos que se nos apresentam, né? Diante do local que nós vivemos, das situações que nós passamos. Então, o melhor a fazer é justamente fazer o nosso melhor. Então, qual é o seu propósito de vida? É simples, é fazer o seu melhor com as capacidades que você tem. Simples assim. Então, conheça as suas capacidades para ir melhorando, aprimorando elas a cada dia. Essa é a nossa missão no mundo. Aprender a melhorar com as lições, fazer o nosso melhor, deixar a nossa melhor marca na vida das pessoas e no mundo. Um exemplo, se você se descobre uma pessoa boa em comunicação, em oratória, trabalhe isso então, faça o seu melhor com isso, para o mundo, para as pessoas. Fale coisas boas para o mundo e para as pessoas. Passe bom ânimo, esperança. Ajude as pessoas, não é? Se vier à sua mente que um amigo ou um familiar está muito quieto, ou não se comunica há muito tempo, ou percebe alguma pessoa triste, busque essa pessoa, faça contato para saber se está tudo bem. Essa pessoa pode estar precisando de você. Essa pode ser a sua missão de vida, uma de suas missões. As pessoas pensam que as missões são coisas muito grandiosas, muito importantes, mas não é isso não. Então, comunique o bem para o mundo, a sua missão está justamente onde está a sua potencialidade, que você deve usar para o bem. Então, descubra suas potencialidades e a utilize para o seu bem próprio e para o bem dos demais. Agora, uma missão que todos nós temos em comum, portanto é a sua também, é auxiliar, ajudar no processo de transição do planeta para a regeneração. Nós não estamos aqui nesse momento à toa, jamais, nenhum de nós. Então, a missão que todos temos em comum é fazer nosso melhor para a melhora do mundo. Então, inicie aí o ano pensando em que você é bom, no que você pode contribuir para melhorar no mundo, porque todos temos algo de bom para dar para o mundo, com certeza. Então, pessoal, essas são apenas algumas atitudes, 5 dicas que podem ajudar você a reescrever aí a sua história, uma história diferente a partir de hoje, a partir do primeiro dia do novo ano que se aproxima. Mas se autoavalie, veja quais são os pontos e aspectos da tua vida que você mais necessita burilar e melhorar. E se proponha firmemente a fazer isso, a ressignificar tudo aquilo que ainda não foi bem neste ano, que está indo embora, não é? E especifique isto. As comemorações do final de ano, o Natal, a passagem do Ano Novo, muito mais do que comemorações festivas, são épocas de renovação, de buscarmos, né, nos alinhar com os ensinamentos de Jesus, portanto de nos alinharmos ao bem, de permitirmos que a nossa consciência se expanda para a realidade da vida que é espiritual. É tempo de deixar o ter para passar a ser. Essa é uma meta muito importante para todos nós, a fim de que a nossa luz se esparja, iluminando a nós mesmos e aos outros ao nosso redor. Então, se proponha realmente, com sinceridade, com coragem, porque, como falamos antes, o ano novo só será novo quando nos renovarmos interiormente, combatendo as nossas crenças limitantes, removendo todo e qualquer obstáculo do caminho que nos impeça de crescer, de expandir a consciência para ser um ser humano melhor, para ser a luz do mundo que devemos ser, que aliás nós já somos e esquecemos disto. Porque nós somos luz e sim, da luz nós viemos e à luz nós retornaremos. Então vamos iniciar já, neste momento tão oportuno, que é a chegada desse novo ano,
que pode ser maravilhoso para todos nós. Então eu desejo a todos vocês, principalmente os que me acompanharam durante o ano aqui no canal, um santo, um feliz Natal de paz e luz e um ano novo de muitas realizações e muitas alegrias. Fiquem bem e até mais.